Muito boa tarde para você que está aqui ao vivo junto comigo, tudo ótimo. Vamos bater mais um papo aqui. Hoje falando especificamente sobre lei da atração, e é para contar, é um relato que aconteceu comigo alguns anos atrás, mais especificamente quase 6 anos atrás, em 2016, tá? Um relato que eu acredito que vai mostrar para você vai conseguir tirar insights aí, coisas que você pode aplicar também no seu dia a dia, beleza? Sejam muito bem-vindos aí, vocês estão me ouvindo bem? Só confirma aí para mim, por gentileza, se está tudo certo aí com o áudio. Se você me ouve bem. Sim, maravilha. Bom, você que está aqui ao vivo ou mesmo você que está assistindo a gravação, já dá um like aí no vídeo, tá? É bem importante. O seu like, o YouTube entende quando você dá o like que esse conteúdo é relevante para você, então dê o like. E caso você não seja inscrito no canal ainda, se inscreva. E caso você seja inscrito, mas não receba as notificações, ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos encontros aqui. Todos os dias, né, de segunda a sexta, às 14 horas, eu estou aqui ao vivo para conversar com você cada dia sobre um assunto diferente dentro desse nosso mundo aí, né, de lei da atração, poder da mente e tudo mais. Beleza? Bom, sem muitas delongas, vamos começar aqui a nossa conversa. E para a gente começar, eu quero bem já deixar claro uma coisa, né? Quando a gente fala, eu não sei, eu não lembro aqui como é que está o título, tá aqui, como manifestei 25 mil, né? Esse é um termo que é muito usado aí quando se fala desse assunto, né? Sobre lei da atração, poder subconsciente e tal. Só que é um termo que, dependendo, ele leva a se entender as coisas de uma forma não muito verdadeiras, né? Às vezes o manifestei pode dar uma ideia de, né? Tipo assim, de uma mágica mesmo, né? De brotou aqui, saiu de não sei onde, e não é bem assim, tá? Então, é um termo que é muito usado, mas o que aconteceu comigo, especificamente, foi oportunidades, uma oportunidade para fazer esse dinheiro, mas uma oportunidade que nunca tinha acontecido antes de eu fazer o que eu fiz, né? Que foram 2 exercícios, então vou compartilhar aqui com você 2 exercícios que eu fiz há 6 anos atrás, tá? Que foi a primeira coisa assim, fato, né? A primeira coisa porque sempre quando você começa a estudar sobre esse assunto, a primeira mudança que você tem é uma mudança interna, né? Uma mudança de sentimento. Normalmente você se sente mais leve, menos preocupado, beleza. Mas de coisa prática, essa foi a primeira experiência que eu tive, ok? É, E interessante, vou te contar aqui também que desses 25 mil, eu perdi 10 mil, tá? E vou te explicar também o porquê. E só antes de contar tudo aqui, qual que é, né, quais foram os exercícios e tal, deixa eu só te contar qual que era a situação na época. Isso foi no começo, acho que foi no começo de 2016, tá? E esse canal, ele foi criado em fevereiro de 2017. Então, em 2016, eu estava na última atividade antes de eu criar esse canal no YouTube, né? Eu já trabalhei com N coisas, desde os 18 ou 19 anos que eu trabalho por conta própria, mas cada vez com uma coisa, eu ia desistindo de uma coisa, começava outra, desistia, começava outra. E na ocasião que isso aconteceu, eu trabalhava como consultor para lojas virtuais, né? Então já tinha tido lojas virtuais, ou seja, vendia, né, produtos pela internet. Primeiro foi perfumes, depois foi relógio, e nessa época eu trabalhava como consultor. Então, entendi como aquilo ali funcionava e, né, prestava esse tipo de serviço para outras pessoas. Só que tinha uma questão. Eu tinha dificuldade em cobrar. Eu tinha muita dificuldade em cobrar. Na época, né, isso, nós estamos falando de 6 anos atrás, né? Mais ou menos, o pessoal cobrava para fazer o serviço que eu fazia cerca de R$ 400 por hora, tá? Era algo bem valorizado.
eu cobrava R$ 100 por hora, mas pedindo, pelo amor de Deus, para a pessoa pedir um desconto e fazer por 50, tá? Então, essa era a condição na época. E, obviamente, como eu tinha essa dificuldade em cobrar, eu emanava escassez e tudo mais. E o que acontecia? Voltava escassez. Então, eu não conseguia sustentar a casa. Basicamente isso, né? Falando português mais claro possível, era isso que acontecia nessa época. E aí, foi quando eu comecei a estudar sobre esse tipo de assunto e tal. E aí, eu conheci um livro, tá? Quem conhecer esse livro, coloca aqui nos comentários, só para eu saber se vocês já estão ligados, que é um livro chamado Peça e Será Atendido. Peça e Será Atendido. Quem de vocês aqui conhece esse livro? Peça e Será Atendido. Nesse livro, eu acho que foi o primeiro livro que eu li que falava especificamente sobre lei da atração, né? Primeiro livro, Poder Subconsciente, depois outros, acho que antes de o livro O Segredo, foi esse livro, Peça e Será Atendido. E esse livro, ele tem vários exercícios, tá? O Thiago falou, Esther e Jerry Hicks, exatamente, né? Esse livro tem muitos exercícios, muitos exercícios. Exercícios para quê? É bem isso para alguns aqui, pô, às vezes já está cansado de saber, mas é bom sempre deixar claro, né? Qual que é o princípio por trás de tudo aqui? Você sempre vai ter mais do que aquilo que você sente que tem, do que aquilo que você emana que já tem, né? Então, os exercícios que tem nesse livro são exercícios para você sentir que já tem. E alguns exercícios não fazem sentido, tá? Quando eu vi inicialmente, não fazia sentido. Eu li assim, eu falei, gente, que bobagem que é essa? Não tem nexo isso daqui, né? Por quê? Vários dos exercícios lá que são usados são exercícios para, vamos dizer assim, você enganar a mente, né? Na época eu não tinha essa noção que assim, a nossa mente não sabe o que é real e o que não é real, né? Ela não sabe. Eu até comparo isso, porque que às vezes, se você for assistir um filme, que um filme é muito triste, né? Por que você chora, por exemplo? Se você sabe que é um filme, né? Mas a sua mente não associa ali que é um filme, tá? Então a mente não sabe o que é real e o que não é. E nesse livro tem vários exercícios que, vamos dizer assim, exercícios para você colocar na sua mente que já tem dinheiro, mas que, pelo menos na época para mim, não fazia tanto sentido. Mas, como eu estava nessa situação delicada, eu falei, bom, né? Deixa eu arriscar aqui, não vou perder nada fazendo isso. E aí, eu fiz esses dois exercícios. O primeiro desses exercícios foi o exercício do andar com dinheiro na carteira. Foi nesse livro que falou da importância disso, né? E fala carteira, mas basicamente é andar com dinheiro, né? E qual que era a explicação lá disso, né? Que tudo, depois que eu li esse livro, que fui entendendo como que funcionam as questões subliminares, né? Ou seja, como que coisas que parecem não fazer sentido influenciam a nossa mente, lá explicava o seguinte: quando você anda sempre sem dinheiro, né? Quando você anda sem dinheiro e você normalmente fala isso, né? Às vezes você olha uma coisa que você quer comprar e fala, eu queria, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Isso, às vezes, até falando, né? Mas às vezes não falando, mas emanando que você não tem. E ao que não tem, até o pouco que tem vai ser tirado, né? É um dos versículos bíblicos que deixam bem clara a questão da lei da atração. Então, o primeiro foi isso. E lá falava que não era somente andar com dinheiro na carteira. Então, qual foi a sugestão lá do livro, né, que eu apliquei? Eu, como a maioria das pessoas, andava praticamente sem nada, ou andava com, sei lá, R$ 2, R$ 5, 10 no máximo, né? E ele falou, olha, ande com a maior nota possível, né? E eu me virei lá e comecei a fazer isso, a andar com uma nota, na época a maior nota possível era a nota de R$ 100, né? Eu comecei a andar com uma nota de R$ 100. E ele falava que, além de
andar com dinheiro, seria importante você meio que gastar aquele dinheiro mentalmente, tá? O que que significa isso, de gastar esse dinheiro mentalmente? Seria assim, olha, por exemplo, eu estou andando na rua, ou então estou navegando na internet, e eu vejo uma coisa que eu quero comprar, né? Que eu gostaria, que seria legal, mas eu não compro, mas alguma coisa que esteja dentro daquela faixa de valor. Por exemplo, R$ 100, tá? Então, exemplo prático. Estou andando aqui na rua e vejo em uma loja uma camisa muito bonita de R$ 100. Eu olho para aquela camisa e falo, nossa, que camisa bonita. Eu até poderia comprar ela, né? Porque eu tenho dinheiro aqui, mas eu não quero. Basicamente isso. Lembra? Pode parecer bobo, pode parecer idiota, mas funciona. E lá incentiva a se fazer isso várias vezes por dia, né? E eu realmente comecei a fazer isso. Inicialmente, incrédulo, mas comecei a fazer isso, né? Meio que gastar mentalmente aqueles R$ 100, tá? Então, o primeiro exercício foi esse. Andar com dinheiro na carteira e gastar esse dinheiro mensalmente. O segundo exercício, deixa eu ver o nome que eu anotei dele aqui, é conta bancária imaginária. A conta bancária imaginária. O que que é isso? Segue um princípio similar a esse. A conta bancária imaginária era o seguinte: você pegava, pode fazer tanto no computador ou escrito mesmo, eu fazia escrevendo, peguei um caderno e nesse caderno eu gastava determinado valor. Vou explicar bem direitinho como é que funcionava isso. Então, eu comecei com o valor que era o valor médio do meu salário, de quanto eu ganhava por mês. Então, vamos supor que na época eu ganhasse R$ 1.000, ok? R$ 1.000. Então, esse é o meu salário ou o valor que eu tiro mensalmente. Então, eu colocava ali R$ 100, R$ 1.000, né? E imagina que esses R$ 1.000 seja o valor que eu tenho para passar o mês. R$ 1.000, o valor que eu tenho para passar o mês. O que que foi ensinado lá? E eu fiz. Anote como que você gastaria esses R$ 1.000. Então tá lá, da forma mais, conta de luz, tanto com água, tanto com supermercado, tanto isso, tanto aquilo. E fui fazendo. Primeiro dia. Aí falou assim, ó, no segundo dia, faça o mesmo exercício, mas aumente R$ 1.000. Então, era 1.000, agora 2.000. Então, gaste. Não, assim, ó, o incentivo lá era não ter, tipo assim, isso aqui eu vou guardar para reserva. Não. Era fazer um exercício mesmo de gastar aquele dinheiro. Então, R$ 2.000, com o que que eu vou gastar esses R$ 2.000 no mês? Isso. Por que que esse exercício, qual que era o objetivo, né, desse exercício 2? É exatamente fazer a sua mente começar a pensar em coisas diferentes da sobrevivência, né? Porque quando a gente não tem, né, a gente não está em uma boa situação financeira, a gente pensa normalmente nas questões básicas, né? E você só vai ter aquilo que você pensa. Então, se na sua mente só tem qual que eu vou pagar a conta de luz, a conta de água, o telefone, o empréstimo, o não sei o que, o não sei o que, se só tá isso, vai ser isso. Vai ser isso. Então, o incentivo, né, desse exercício era exatamente fazer você pensar em outras coisas. Pensar em ir em um bom restaurante, por exemplo, em comprar boas roupas, enfim, né? Fazer coisas que talvez estejam fora do seu campo de visão. E quando você começa a fazer isso, era um exercício realmente bacana, porque chegava um ponto, por exemplo, né? Chegou lá para mim assim, ó, R$ 10.000 por mês. Eu ficava assim, gente, e agora? Como é que eu não sabia, né? Como é que eu gasto 10.000 por mês? Para onde queria esse dinheiro? Você tem que meio que começar a forçar a mente a pensar grande. É uma forma de te forçar a pensar grande.
tá? Então, esses foram os 2 exercícios que eu fiz: a conta bancária imaginária e dinheiro na carteira. Aí, o que aconteceu? De onde que veio esses 25 em 16 dias? Porque eu lembro, assim, exatamente, eu comecei a fazer esse exercício em uma sexta-feira, tá? E era diariamente esse exercício, né? Então, um dia na carteira, coloquei a nota lá de 100, sempre que possível fazia ali, né? Imaginava, né? Gastando aquele 100 ali. E esse exercício também de, né? A cada dia aumentar R$ 1.000 e tal. E aquilo realmente, eu já percebi que aquilo foi, né? Mexendo com a minha mente e comecei a pensar em outras coisas. Então, isso foi na sexta-feira. Aí passaram-se 2 semanas e na verdade, nessa segunda semana, uma cliente, né, entrou em contato comigo querendo fazer um determinado serviço, né? Aí eu não lembro exatamente se foi numa quinta ou numa sexta-feira. E eu passei o orçamento para ela desse serviço. E o orçamento era de R$ 25.000, né? Era um serviço que seria feito em 3 meses. Era um serviço relacionado lá a lojas virtuais, né? Enfim, é uma coisa bem técnica, assim, era para posicionar bem essa loja no Google, né? Para as pessoas encontrarem ela no Google, que aumentaria as vendas e tudo mais, tal, tal, tal. Beleza. E quando foi na segunda-feira, a cliente falou: Ok, Fabrício, está fechado, vamos fazer esse serviço, R$ 25.000. Eu nunca tinha feito algo desse tipo. Eu nunca tinha pego um serviço nesse valor com esse período de tempo, né? Então, na época, daria mais de R$ 8.000 por mês, né? Era uma coisa assim, eu estava acostumado com 2,5, às vezes menos que isso, né? Então, foi uma coisa estranha. Então, ali eu vi nitidamente o poder desses exercícios, no caso, especialmente desse segundo, tá? Porque, assim, eu sabia, né, que o trabalho era coisa de 3 meses. Se eu não tivesse feito esse exercício de começar a pensar longe, fora só do pagar as contas aqui, eu teria passado um orçamento menor, talvez com medo de não fechar, né, e tal, enfim. Então, esse exercício, eu tenho certeza absoluta que esse serviço só foi fechado por isso, tá? Por eu estar emanando que já estava em uma boa situação, né? E ter expandido a mente, né? Colocado objetivos ali, né? Pensamentos que eu antes não teria, certo? Então foi isso. Mas aí o que aconteceu? Como eu ainda tinha muitas crenças limitantes sobre o dinheiro, eu tinha um problema de não merecimento. Eu não sabia ainda exatamente. E eu sabotei. Eu não fiz o serviço inteiro, né? Eu, por algum motivo louco, fiz uma parte e parei de fazer a outra. E aí, ela me pagou 15 mil, né? Agora, será que eu... Agora, minha memória está aqui. Eu não sei se eu recebi 15 ou se recebi 10, tá? Não lembro exatamente qual foi a questão. Mas, enfim, eu parei no meio do caminho e não recebi o valor total. Então, ficou ali para mim também a lição de que eu tinha que trabalhar essa questão de merecimento, porque para mim receber R$ 8.000 em um mês era uma coisa assim, nossa, não, tá demais, não, minha mente não comportava aquilo, tá? Então eu acabei perdendo esses ou 10 ou 15 mil. Então, você pode replicar esse exercício? Pode, vai funcionar muito bem. Até recomendo aí, né? Se você desejar se aprofundar mais, leia esse livro, Peça Ser Atendido. É um livro muito bom, ele tem exercícios, vários exercícios, tá? Ele fala de algumas coisas lá que, dependendo do que você pensa sobre a vida, sobre Deus, talvez você vai ficar um pouquinho incomodado, né? Mas tire as questões dos exercícios lá, que são as questões mais importantes, né? Caso você se incomode com alguma coisa. Ok? Então, foi assim que eu manifestei R$ 25.000 em 16 dias, usando a lei da atração. Então, você pode fazer esses exercícios? Pode, né? E deve.
Mas mais importante que isso, é sempre importante entender o princípio de ao que tem, mas é dado, e ao que não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. É muito importante mesmo você sempre se lembrar disso. Beleza? É isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Para quem, é o que eu digo, né? Eu falo aqui de manifestação e tal, mas não fique esperando a mágica, o milagre, não fique dependendo disso. Quando se fala de forma prática de fazer dinheiro, eu acredito que a internet é o melhor local para isso, né? E eu tenho uma aula onde eu explico detalhadamente, uma aula feita para iniciantes, para quem nunca ouviu falar, ou para quem já ouviu falar, a maioria já ouviu falar, mas que não tem muita prática aí com computador ou celular, enfim, que é a forma mais simples e fácil de fazer dinheiro pela internet. Eu gravei uma aula explicando isso, então se você quer aprender uma forma prática de fazer dinheiro, assista essa aula, tem um link aqui na descrição e também no comentário fixado. Beleza? É isso, ótima tarde. Amanhã, às 2 da tarde, estou junto aqui com você novamente. É isso, um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.